O começo da manhã da sexta-feira foi de café no Cindy Lojas Farroupilha, recheado com bastante informação. O café da manhã do Cindy Lojas Farroupilha, edição de abril, tratou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Como você cuida dos dados do seu cliente? O advogado da Graziotin e De Villa Advogados, Dr. João De Villa, foi o palestrante do dia. Ele apresentou a fundamentação da legislação e depois colocou exemplos práticos de como os dados dos clientes podem ser vazados e causar transtornos. Ao longo da sua exposição, João De Villa orientou para cuidados e procedimentos a fim de que não venha a ocorrer o vazamento de dados de pessoas e de clientes. De acordo com ele, embora a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil seja bastante recente, é prudente ter cautela no manuseio e na utilização destas informações. De uma maneira muito rápida, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação que surgiu para tentar criar proteções ao direito individual do cidadão em relação aos seus dados pessoais. Sejam dados considerados sensíveis como nome, endereço, informações desse tipo, dados de saúde, informações em geral de crianças, adolescentes e nesse sentido. Então essa legislação ela veio, através de um estudo feito pelo nosso Congresso, tentar regulamentar um problema que decorre da virtualização da vida cotidiana do cidadão. O cidadão hoje está informatizado, querendo ou não. Tá? Então, assim, essa legislação ela visa trazer uma proteção a esses dados para que não ocorra o uso indevido disso. É muito comum hoje a gente fornecer os dados no comércio, em sistemas bancários, a questão de planos de saúde também. E a pergunta que se faz, o consumidor, o cliente, quando fornece os dados, que cuidados ele tem que ter, o que lhe dá uma segurança? O interessante é que o cliente, ao utilizar esse tipo de informação e fornecer os seus dados, ele verifique com a empresa para a qual ele está fornecendo qual é a maneira com que ela trata esses dados, qual é o compromisso que ela tem com a privacidade e com o sigilo dessas informações e se ela se compromete a utilizar isso só para a finalidade proposta. Se for para uma análise de crédito, só para aquilo, se for para aquisição de algum produto, só para aquilo, para que não haja o vazamento dessa informação e a utilização indevida dessa informação para outras finalidades aos quais o cliente não autorizou. Ao longo da palestra, o senhor falou muito no termo de consentimento. O que é esse termo de consentimento e como ele deve ser elaborado? Essa é a natureza geral da lei. Ela quer que eu, como cidadão, consinta no uso da minha informação. Ou seja, eu tenho que dizer para quem vai usar esses dados que eu permito que ele faça isso. Este é o consentimento no aspecto legal. Isso pode ser documentado de várias maneiras, seja na internet através de sistemas de aceite de uso, seja num balcão de loja através de um preenchimento de um termo de consentimento onde eu estou declarando isso. Tem N maneiras e isso é peculiar de cada ramo de negócio, de cada sistema de trabalho de cada empresa. Isso não é padronizado. Quando a gente fala em dados pessoais, o que a gente compreende por dados pessoais? É muito além, por exemplo, do que o CPF, o RG da pessoa? Teria N exemplos para te dar, mas sim, é o nome, CPF, endereço, tipo sanguíneo, a religião da pessoa, o grau de instrução, o seu histórico médico, as suas fichas médicas, o seu perfil, seja lá para qualquer outra coisa. Os dados eles podem ter uma gama enorme no momento da coleta e depende para qual é a finalidade que ele se propõe. A recomendação que fica é que as empresas, as indústrias, enfim, o comércio como um todo, atentem para essa questão, porque se ocorrer algum problema depois com o cliente, aquele estabelecimento, aquela indústria poderá ser, inclusive, processada judicialmente. Processada judicialmente, penalizada administrativamente, existem multas que podem ser pesadas, elas podem chegar até 2% do faturamento da empresa por infração, com alguns limites legais. Podem haver implicações criminais se esses dados forem utilizados para algum tipo de prática delituosa, então vai tudo muito além do simples atendimento no balcão. Doutor, tem muitos casos no Brasil já com problemas, enfim, que panorama o senhor pode dar nesse sentido? É tudo ainda muito novo. A lei entrou em vigor agora há pouco tempo, apesar de ter sido aprovada em 2018, mas ela teve algumas prorrogações, então ainda é tudo muito novo. A jurisprudência ainda não está formada sobre esse assunto. Mas no ponto de vista administrativo, o que se tem notícia é que sim, que em alguns lugares a adequação ela está sendo praticamente forçada, porque os grandes fornecedores já não vão mais aceitar pegar o serviço ou o trabalho dos menores se não estiverem adequados à lei, ou seja, o próprio sistema produtivo vai acabar exigindo a implantação desse sistema.
Bom, mais uma questão também, e ocorrendo o vazamento dos dados, é possível identificar onde vazou os dados, de que forma vazaram? Sim, tecnicamente hoje quase toda a informação, ou podemos dizer que toda a informação é rastreável, tá? A internet hoje, a tecnologia permite isso. Então, se eu tiver sistema de proteção de dados implantado, mesmo que ocorra um vazamento e eu puder provar de onde esses dados, para onde vazaram, quem os vazou e como aconteceu, eu estarei, do ponto de vista legal, preenchendo os requisitos exigidos, porque o que a lei quer é pegar o interessado no vazamento e não a pessoa que foi lesada com o vazamento em si, que muitas vezes é o comerciante, é o empresário. Para concluirmos, para o cidadão comum que está nos acompanhando, que dicas, que orientações o senhor deixa também dentro desse assunto, que cuidados, que procedimentos para que não tenha problemas ali na frente? Que procurem os profissionais que estão trabalhando nessa área para fazer diagnósticos das suas empresas, dos seus negócios e ver o que realmente é necessário implantar. Porque nem tudo que está na lei se aplica a todo tipo de negócio. Tem empresas que vão precisar de pequenas adequações, tem outras que vão precisar de grandes investimentos e grandes transformações. Então é isso que tem que ser analisado, empresa por empresa. A gente não tem como hoje fazer um diagnóstico e dizer todo o comércio de Farroupilha precisa fazer tal coisa. Não, pode ser que uma loja precise e a outra não, porque ela já está adequada, ela já tem um sistema interno pronto para isso. Mais uma questão, operadoras de cartão de crédito, planos de telefonia, tantos outros serviços também, daqui a pouco a pessoa acaba recebendo a ligação. Como chegou o contato do Leandro para aquela pessoa? Pode ser um vazamento de dados? Pode, dependendo da situação, pode. Agora, se eu, quando preenchi os dados com aquela empresa, eu autorizei a divulgação, aí já não é mais vazamento. Por isso que tem que ter muita atenção no momento da contratação do serviço. O café da manhã do Sindlojas Farroupilha é direcionado para empresários, associados e contadores da cidade e ocorre sempre na última sexta-feira do mês. Em cada encontro, um tema é apresentado aos participantes. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.